Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial de doutora Sueli Menelau e doutor José Geraldo Eugênio, para fazer parte desta banca examinadora, bem como dos doutores Nelson Fernandes e José Geraldo Pimentel, por terem aceitado o meu convite para serem seus respectivos suplentes. Quero agradecer também a todo o corpo docente do Profenit da UFPE, o que faço na pessoa do nosso coordenador, professor Dr. Silvio de Paula. O meu projeto de pesquisa trata de um estudo de caso sobre o modelo operacional Embrapi, sob o prisma de indicadores de inovação e de sustentabilidade. Como justificativa, verificamos que, a partir dos anos 80 do século XX, com o endividamento decorrente da crise fiscal instalada, que foi verificado, em especial, nos governos Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos da América, houve a necessidade de se revisar o papel do Estado na prestação de serviços públicos não exclusivos. Consequência direta para fazer face à crise fiscal instalada foi a promoção do terceiro setor como alternativa para a correção das falhas de Estado e de mercado no fornecimento de bens e serviços públicos. Na área de ciência, tecnologia e inovação, a aplicação do terceiro setor na prestação de serviços públicos não exclusivos, em especial na área de ciência, tecnologia e inovação, como dito, foi a criação da Embrapi, como uma alternativa para a promoção do desenvolvimento do nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Valendo ressaltar o seu modelo de financiamento, onde, por meio do aporte de cerca de 1/3 de recursos não reembolsáveis e com a participação das unidades Embrapi e das empresas industriais contratantes com os outros 2/3. Revelou-se uma ótima solução para enfrentar os problemas de contingenciamento de recursos durante a execução de projetos, como dificuldades decorrentes da contratação de pessoal para a sua realização, vez que essa responsabilidade fica inteiramente a cargo das unidades Embrapi, não comprometendo de forma alguma a saúde das empresas industriais. Objetivos. Como forma de verificar a efetividade da atuação da Embrapi na qualidade de agente de fomento à inovação, realizamos um diagnóstico baseado, de um lado, no tripé propriedade intelectual, transferência de tecnologia e produtos e serviços inovadores, e de outro, nos pilares principais da gestão de compliance no seu modelo operacional. Especificamente, abordamos 6 indicadores: código de conduta, governança da organização, engajamento das partes interessadas, comunicação com responsabilidade social, sistema de gestão integrada e sistema de gestão de fornecedores. Examinamos a parceria mantida por meio do contrato de gestão entre a Embrapi e o atual MCTI. E com tal diagnóstico, identificamos as unidades e avaliamos o impacto produzido com a utilização das ferramentas de gestão corporativa adotadas por elas. Problema de pesquisa. Por meio da aferição de indicadores voltados às questões de produtividade e de sustentabilidade, por meio o que se fez com indicadores de performances decorrentes do binômio cenário produtividade e gestão da inovação e sustentabilidade e gestão de compliance. Restou verificado se a utilização das ferramentas de gestão abordadas produziam um impacto positivo, o que se mostrou verdadeiro. Ainda no que toca à metodologia, o estudo de caso, que foi a estratégia de pesquisa adotada, se serviu tanto da pesquisa bibliográfica como da obtenção de dados secundários, que na sua maioria foram oriundos de relatórios de gestão e avaliação. E por meio da obtenção de dados primários, que foram adquiridos com os resultados obtidos com a aplicação de 11 questionários em 2 plataformas distintas.
O nosso cronograma de atividade se iniciou em 14 de agosto de 2020, tendo terminado em 10 de março de 2021, quando fechamos os questionários relacionados ao binômio cenário sustentabilidade e gestão de compliance. A plataforma que nos forneceu uma resposta mais efetiva foi a SurveyMonkey, onde aplicamos de forma abrangente os questionários baseados em ambos os binômios, estabelecidos com lastro dos indicadores criados. Apesar de termos obtido um maior percentual de respostas junto à plataforma Fala.br, naquela plataforma só foram respondidos o questionário por parte das entidades que faziam parte da administração pública federal, o que não foi aproveitado em nosso diagnóstico. O nosso cronograma de atividades, em relação às interações com entidades apoiadoras, teve basicamente dois movimentos. Os mais relevantes para o atingimento de nossos objetivos foram, em primeiro lugar, a interação promovida diretamente com a Embrapi, por meio de questionário, formulário de solicitação apresentado em seu sítio eletrônico, tendo sido obtida uma pronta resposta por parte da sua diretoria-presidência, que nos disponibilizou a colaboração pessoal e direta do seu diretor operacional, Dr. Carlos Eduardo Pereira, que é um dos responsáveis pelo sucesso na conclusão de nossa pesquisa, tendo nos fornecido as estatísticas mais atualizadas, cujos dados apresentados abrangem até o exercício de 2020. Em relação à gestão de compliance, o Instituto Ethos foi a nossa fonte originária de consulta, que serviu para a elaboração dos questionários submetidos em relação à gestão de compliance. Discussão dos resultados. Contrato de gestão. A Embrapi conseguiu, a despeito das circunstâncias desfavoráveis, posto que só teve à sua disposição, no período de 2013 a 2020, menos de 36% daqueles recursos previstos. Também, a se considerar, a crise econômica estabelecida nos últimos anos conseguiu manter os seus altos níveis de produtividade e sustentabilidade, o que se verifica quando do diagnóstico e dos relatórios de avaliação a serem apresentados a seguir. O quadro 11 trata da evolução do quadro de indicadores e metas ao longo dos anos de observação, em especial de 2014 a 2019. No que diz respeito à avaliação promovida pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Contrato de Gestão, houve um resultado excelente atribuído à Embrapi, tanto em relação a todos os macroprocessos estabelecidos no quadro de indicadores de meta do contrato de gestão, como especificamente em relação à gestão de PI de uma forma geral, que se subdividia em 3 indicadores, Propriedade intelectual, transferência de tecnologia e geração de produtos e processos. Vale salientar que os 2 últimos indicadores, que tratam de transferência de tecnologia e geração de produtos e processos, não puderam ser avaliados e foram excluídos a partir do 2º ano de avaliação, ou seja, a partir de 2015 foram excluídos do quadro de indicadores e metas. Predominantemente em relação à participação regional de novas empresas contratantes, houve a contratação de projetos junto às empresas industriais da região Sudeste, mas cerca de metade dos projetos ali contratados foram executados por unidades que não fazem parte da referida região, corroborando a alta capilaridade do modelo operacional Embrapi. Como dito há pouco, ao se apresentar o relatório de avaliação do primeiro semestre de 2020, estou verificado uma relação de proporcionalidade e regularidade
na atuação das unidades Embrapi. No referido semestre, no que diz respeito aos indicadores de produtividade, os números consolidados representam cerca de 17% do total oferido no período de 2013 a 2019, ressaltando que, efetivamente, tanto a contratação como a posterior execução dos projetos foi iniciada a partir do ano de 2014. As tabelas apresentadas representam os projetos executados pelas ICTs privadas, de um lado, e públicas, do outro, divididos em dois quesitos: inovação, tipo de inovação, e nível de maturidade tecnológica. Né? Nesse sentido, foi possível verificar o nível de incidência dos tipos de projetos inovativos, produtos, processos, bem como a participação em função do nível de maturidade tecnológica. As 18 ICTs privadas responderam por 326 projetos de inovação de produtos, maior incidência apresentada, e também por 252 projetos com nível de maturação tecnológica TRL6. Nesse quadro, a Inatel e o Senai Cimatec foram aquelas que executaram o maior número de projetos, que totalizam, respectivamente, para a Inatel 55 projetos de inovação de produtos e para o Senai Cimatec 57 projetos com nível de maturidade TRL6. Enquanto que as 25 unidades públicas responderam por 286 projetos de inovações de produtos e processos, a maior incidência, e 210 projetos com níveis de maturidade tecnológica TRL6. Destaca-se a participação do Centro de Energia Elétrica e Informática da Universidade Federal de Campina Grande, que executou, respectivamente, 134 projetos que resultaram em inovação de produtos e 102 projetos que possuíam nível de maturidade TRL6. As tabelas agora apresentadas apresentam a distribuição de projetos executados, de um lado pelas ICTs privadas, por tecnologia habilitadora, e do outro, das ICTs públicas. A possibilidade de distribuir os projetos realizados por tecnologia habilitadora é uma forma bastante efetiva de localizar e identificar a expertise de cada uma das ICTs que fazem parte do modelo operacional Embrapi. As ICTs privadas tiveram como tecnologias habilitadoras predominantes integração de sistemas, desenvolvimento de protótipos e produtos e sistemas de comunicação. Respectivamente, foram contempladas com a execução de 117, 64 e 58 projetos, que abrangem uma fração de 47% do total de 500 de projetos realizados. Na verdade, 508 projetos realizados. No que tange às ICT públicas, as três tecnologias habilitadoras predominantes foram, primeiramente, integração de sistemas, segundo, materiais e, por fim, IoT, Internet das Coisas Industrial. Foram contempladas, respectivamente, com a execução de 143, 73 e 68 projetos, o que representa um percentual de 50% do total dos 570 projetos realizados. As tabelas agora apresentadas apresentam a distribuição das áreas de aplicação com mais de 50 projetos executados, de um lado pelas ICTs públicas e do outro pelas ICTs privadas no período de 2013 a 2020. São dados, conforme já dito anteriormente, bastante atualizados. Em relação às ICTs públicas, as duas áreas de aplicação predominantes são equipamentos para processos do setor de serviços, comércio e financeiro e a área de saúde, tendo sido contempladas, respectivamente, com 72,
e 67 projetos, que representam um percentual de cerca de 24% dos 570 projetos realizados. No que tange às CTs privadas, as duas áreas de aplicação predominantes são, de um lado, saúde e do outro, telecomunicações, respectivamente contempladas com 79 e 48 projetos, o que representa um percentual de cerca de 25% do total dos 508 projetos realizados. Agora, a discussão dos resultados no que diz respeito ao binômio cenário, produtividade e gestão da inovação foi obtida por meio da aplicação do questionário 1. Uma das perguntas formuladas no questionário foi a pergunta 4, que tratava da quantidade de projetos de inovação celebrados até o final de 2019, que de alguma forma envolveram a geração de propriedade intelectual. Verifica-se que houve a predominância da utilização do referido recurso na faixa de até 50 projetos, totalizando 24 das 30 unidades respondentes, que é um percentual de ocorrência de mais de 75%. Ainda quanto à discussão de resultados em relação ao binômio cenário produtividade e gestão da inovação, é apresentado no gráfico 8 as estatísticas da pergunta 5, que tratava da quantidade de projetos que envolveram de alguma forma a criação e a execução de contratos de transferência de tecnologia. A faixa correspondente de 1 até 50 projetos teve uma participação de cerca de 53,33%, sendo a maior incidência de resultados auferida, com um percentual relevante ainda de 40% dos casos, onde nenhum recurso desta natureza, ou seja, criação e execução de contratos de transferência de tecnologia, restou envolvido, tendo ainda uma participação pequena, de forma residual, da ordem de 6,67%, no intervalo de 51 a 100 projetos. A pergunta 6 do questionário 1 tratou da quantidade de projetos de inovação que, de alguma forma, envolveram a geração de produtos e processos inovativos. A maior faixa de incidência corresponde a um intervalo também entre 1 e 50 projetos, com um índice percentual ferido da ordem de 93,33%. Ou cerca, 28 das 30 unidades respondentes se enquadram nessa faixa, o que revela que a função institucional da Embrapi está sendo plenamente atingida. De forma resumida, o quadro 12 apresenta o resumo de diagnósticos sobre o binômio cenário sustentabilidade e gestão de compliance. Os resultados obtidos com os indicadores revelam a necessidade de uma maior ênfase nos pilares relacionados com o código de conduta e o sistema de gestão de fornecedores, de forma a melhorar cada vez mais a performance do modelo operacional em relação a seus níveis de sustentabilidade, pois, inclusive, nesses casos, nesses dois indicadores, lida com o coração de uma instituição, os seus stakeholders. De uma forma geral, o seu diagnóstico revelou-se eficiente, o que, de acordo com o critério de diagnóstico estabelecido, revela que entre um pouco mais de 50% e menos de 75% das respostas foram afirmativas. Ainda, no quesito discussão de resultados, mas de forma específica a análise e valorização dos impactos produzidos, no que diz respeito aos indicadores de produtividade, verificou-se um alto nível de excelência em relação, como já dito, à sua missão institucional, que é o desenvolvimento de processos inovativos. E, de outro lado, necessidade de estimular a cultura da transferência de tecnologia como alternativa para a geração de receitas por suas unidades, de forma a alcançar o escopo delineado pelo marco legal da ciência, tecnologia e inovação.
aprofundando melhor os resultados apresentados no quadro, verifica-se que a geração de PI obteve um percentual de 80%, revelando diagnóstico efetivo. No caso, transferência e tecnologia, apenas um percentual de 53,33% revelado como eficiente de acordo com o critério estabelecido em nossa pesquisa. Por fim, como já dito, produtos e processos inovativos teve um percentual de 93,33%. Aplicando-se a média dos diagnósticos percentuais, chega-se a um resultado efetivo da ordem de 75,5%, obtido por meio da aplicação de uma média aritmética. Em relação ao binômio cenário sustentabilidade e gestão de compliance, a média geral foi, como dito, de 65,94% de respostas afirmativas aos quesitos apresentados em cada um dos 9 questionários, revelando um diagnóstico eficiente. Podemos, de forma resumida, apresentar 7 itens que revelam a análise e valoração dos impactos produzidos. Primeiro, a alta capilaridade na sua rede de inovação. A manutenção, a despeito das circunstâncias desfavoráveis de seus altos níveis de produtividade. O modelo operacional Embrapi revelou uma distribuição uniforme de projetos de inovação no que concerne a seus níveis de maturidade tecnológica, de TRL3 a TRL6. Utilizou-se de 13 tecnologias habilitadoras distintas e houve a incidência de 10 áreas de aplicação com mais de 50 projetos realizados. Na aferição da produtividade, verifica-se que as ICTs privadas têm um percentual de 10% superior ao das ICTs públicas, o que corrobora a tese do terceiro setor ser um instrumento ou uma alternativa para a correção das falhas de Estado e mercado. Como considerações finais, temos a destacar, primeiro, as limitações da pesquisa. Houve uma séria dificuldade em relação à comunicação em face da rotina promovida pela pandemia da Covid-19. Muitas das unidades Embrapi não possibilitaram o nosso contato direto com a equipe responsável pelo projeto de inovação. Também, de outro lado, a matéria voltada tanto para o compliance como para a atuação e atividade da Embrapi dispõe de literatura bastante específica. E a falta de uma ferramenta adequada para a realização de diagnóstico pode também ser um dos fatores limitadores da nossa pesquisa, que acreditamos ter contribuído inicialmente na viabilização de campanhas de divulgação e treinamento para aprimoramento das ferramentas de gestão corporativa. De outro lado, com uma política de consolidação de dados abertos. Vislumbramos também, a título de trabalhos futuros, o desenvolvimento de um sistema de diagnóstico mais efetivo sobre o modelo operacional Embrapi, um estudo específico sobre seus projetos cooperativos e a aplicação do modelo da hélice tríplice na área de ciência, tecnologia e inovação. É de se destacar também as contribuições e produções que realizamos para obter o grau de mestre. Produzimos um artigo conjuntamente com o nosso orientador, professor Dr. José Gilson Teixeira Filho, onde tivemos a oportunidade de apresentá-lo num workshop de gestão da inovação promovido pelo Fortec Nordeste, ocorrido no mês de agosto. Desta apresentação, tendo sido selecionado o nosso trabalho, fomos agraciados com a publicação do nosso artigo num dos capítulos do livro Gestão de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, também produzido pelo Fortec Nordeste, o que nos incentiva bastante a darmos andamento ao nosso trabalho na área de inovação. Por fim, apresentamos agora
a relação de referências utilizados para esta apresentação. E queremos, mais uma vez, agradecer a contribuição de todos que fizeram parte na concepção, realização e conclusão com a defesa desta dissertação. O meu muito obrigado e paz e saúde para todos.